Vamos continuar, né? Aqui agora o enterococo. O enterococo não tem muito o que a gente falar. É basicamente a bactéria com menos informação do livro. Tem apenas uma página e uma coluna, então é pouca informação. Bom, característica, informação geral do enterococo. Ele é classificado como grupo D, né? É um coco gram-positivo. Ele é um gama hemolítico, no caso, então não faz hemólise, ele não lisa os eritrócitos e hemoglobina. Não hemolítico, certo? Habitat. Ele habita a questão do intestino grosso. Ele tem ele habita o intestino grosso e genitor urinário. É uma bactéria oportunista, que no caso, quando dá oportunidade para ele vai se proliferar. Se quando ele está num ambiente favorável, ele que tem uma diminuição de outras bactérias por uso de antibiótico ou por algum distúrbio ali que aconteceu na pessoa e a pessoa perdeu aquela flora ali, pode acontecer dele proliferar. Existem 12 tipos, mas os principais aqui que a gente vai frisar é o Faecalis e o Faécio. O Faecalis é o que tem a maior quantidade, cerca de 80% das infecções é por Faecalis, e ele é o mais presente na flora. O Faecalis quanto o Faécio, que são os mais comuns aqui da gente ver, eles têm uma particularidade. Apesar de não terem tanta informação assim sobre eles igual os demais, né, que são bastante coisa, o que mais focam nesses dois, é a questão das suas resistências. Eles são resistentes à optoquina, alguns podem ser resistentes a vancomicina, penicilina, beta-lactâmicos, cefalosporinas, são resistentes a bile, resistentes à optoquina. Eu coloquei optoquina. E, assim, por que isso é preocupante? Porque o tratamento dessa bactéria não é uma coisa fácil. Infecções por essas bactérias aqui são basicamente muito difíceis de ser tratados. Então, para erradicar completamente é muito difícil. A contaminação dessa bactéria é por meio hospitalar, geralmente. Essa contaminação é dada por questão de sondagens, né? E a nomenclatura para essa infecção hospitalar aqui seria a infecção nosocomial, que é uma infecção hospitalar, infecção nosocomial mesmo. Bom, as enfermidades que ela pode causar a questão da infecção intraabdominal, que seria uma peritonite. Essa peritonite ela é dada pela questão da movimentação dos enterococos o peritônio, então necessita de alguma ruptura, alguma coisa ali que faça até a comunicação desses dois meios, que seria o intestino aqui, certo? E o peritônio aqui. Então eles precisam sair do intestino para ir para o peritônio para causar essa enfermidade. Podem causar infecções urinárias, que seria pela questão da sondagem, sabe? Os pacientes que estão hospitalizados e estão usando sonda de Foley lá, por muito tempo pode acabar ocasionando uma infecção urinária. E essas bactérias, quando elas se aderem a alguma superfície, por exemplo aqui a sonda, elas se aderem aqui.
elas criam, por exemplo, uma biopelícula ao, ao redor delas. Assim fazem elas ficar bem resistentes e bem aderidas a essa sonda. Então, a contaminação por sonda e catéteres aí é alto. Ela pode ser, pode ser causar enfermidades por feridas, certo? E pode causar complicações cardiovasculares, que seria as primárias, como a endocardite. E pode causar ali uma falha nas válvulas. E por que eu falei que é preocupante a questão das resistências? Porque normalmente o tratamento dessa bactéria aqui, você não vai usar, por exemplo, só um antibiótico. Né? Você vai usar a questão de combinações, porque já que ela é normalmente resistente a esse tanto de opções aqui, eles criaram algumas novas, como esse linezolide e a daptomicina. Só que mesmo assim eles já estão começando a ficar resistentes a esse linezolide e também a daptomicina. Então ele seria o tipo de bactéria que a gente usaria um tratamento combinado. No livro não descreve em nenhum momento um tratamento com só um antibiótico. Sempre vai ser, por exemplo, o linezolide aqui com a daptomicina juntos. Aí se ele ficar resistente a esse, vai usar essa e um outro antibiótico. Por exemplo, tem alguns que são um pouco sensíveis à vancomicina, mas só ela sozinha não consegue dar conta do trabalho. Olha que a vancomicina já é um antibiótico muito forte. Então seria a vancomicina associada com outro antibiótico. Sempre vai ser assim, o tratamento dessa bactéria. Sempre vai ser um antibiótico associado a outro, para meio que um potencializar o outro ou fazer um trabalho em grupo ali dos dois para conseguir lisar as paredes dessa bactéria, certo? Bom, olha lá, enfermidade de trato urinário é o sítio mais comum de infecção, certo? E se associa às sondagens, que foi o que eu falei da questão da sonda de Foley, que é aquela sonda urinária que costuma ficar um tempo no paciente. E as infecções peritoneais são tipicamente polibacterianas, no caso, não são somente um tipo de bactérias que vai causar a peritonite. Vai ser a questão de várias bactérias naquele mesmo local. Assim, fazendo uma uma infecção polibacteriana. E uma das causas que pode ser por traumas em abdômen, que faz a questão da comunicação desses dois caminhos. Bom, em questão de diagnóstico do enterococo aqui, ele pode ser muito parecido ao pneumoniae, porque os dois são cocos assim, né, e de cadeias curtas. Então, é possível na tinção de Gram confundir os dois. Só que se utiliza outros meios para fazer essa diferenciação entre os dois, que seria, por exemplo, a resistência à bilis do Faecalis, do enterococo. Os enterococos são resistentes à bilis e são resistentes à ptoquina. Seria uma diferenciação entre eles e o pneumoniae, porque o pneumoniae é sensível à bilis e é sensível à ptoquina. Isso aqui são provas diferenciais. E de enterococo é somente isso.